Olá, para você que acompanha o canal, seja bem-vindo. E para você que não acompanha, comece a acompanhar aí. Clica aí em se inscrever ou me acompanha aí pelas redes sociais para você receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui sobre astrologia, tá? Bom, gente, o tema deste vídeo é perguntas e respostas, tá? Eu postei aí durante a semana eu pedi aqui mesmo no YouTube, aqui na comunidade do YouTube, né? Eu informei que eu ia fazer esse vídeo e quem quisesse fazer perguntas para serem respondidas poderia, agora com uma condição. Não são perguntas sobre mapas de vocês, tá? Mapas particulares, mas perguntas sobre astrologia clássica. Até coloquei sem Urano, Netuno e Plutão, Quiron, Lilith, etc, tá bom? Eu postei então isso no Instagram, postei no YouTube, postei no Facebook, e aí eu recebi um monte de perguntas e todas muito legais, tá? Eu gostei bastante aí das perguntas que vocês fizeram. Tem algumas perguntas de temas que não são muito fáceis de encontrar, vocês vão ver aí algumas coisas que não são tão habituais. E eu não vou conseguir responder a todas as perguntas em um vídeo só, senão vai ficar com um vídeo de 2 horas. Então, a minha ideia é dividir essas perguntas em alguns vídeos. E também, quem está assistindo o vídeo, né, se você tem uma pergunta sobre astrologia que você queira que eu responda, pode colocar aí nos comentários, que a ideia é fazer sempre esses vídeos de perguntas e respostas, tá bom? Então, vamos começar, ok? Eu vou pegar algumas perguntas do Instagram, algumas do YouTube, algumas do Facebook, para não privilegiar ninguém aqui, né? E aí a gente começa assim, ok? Bom, vamos lá. A primeira pergunta é uma pergunta da Karina Rufino, tá? Ela fez a pergunta pelo Instagram. Então, ela pergunta o seguinte: nós podemos mudar o que aparece em nosso mapa? Então, a resposta é, Karina, não podemos mudar o que aparece no mapa, tá? A gente nasce com um mapa específico, que tem, né, de acordo com a nossa data, hora e local de nascimento, e ele expressa as condições da sua vida, do início ao fim, tá? Então, você não muda o que vai se desenrolando ali. O que eu percebo é que a gente muda a nossa percepção das coisas, tá? E também, como ele é um mapa que tem uma abrangência grande do início ao final da vida, né? Você vai vivenciando algumas experiências do seu mapa de acordo com os períodos, então não é tudo ao mesmo tempo, ok? Então, conforme você vai amadurecendo e tal, algumas situações elas podem deixar de ser tão desafiadoras, por exemplo, problemas que você pode encontrar durante a fase da infância, eles podem numa fase adulta já não representar mais dificuldades e problemas, então a tua percepção de vida é que vai mudando, então isso dá uma ideia errônea de que o mapa muda, mas o mapa não muda, né? Tanto que é o mapa natal, ele é calculado exatamente para o momento em que você nasce, ok? Tá respondido? A segunda pergunta é uma pergunta da Thaís Aguiar, ela fez pelo Instagram também, bem legal a pergunta da Thaís, tá? Ela pergunta: os maléficos em queda e exílio são mais prejudiciais do que os benéficos exilados ou em queda? A resposta é, Thaís, os maléficos sempre causam mais prejuízo do que os benéficos, eles são maléficos, né? Os temas relacionados aos maléficos já não são muito fáceis. Então, um maléfico em queda ou em exílio, ele está numa condição muito prejudicada, né? E ele vai gerar muito mais prejuízo, sim, do que um planeta benéfico no exílio ou na queda. Um benéfico em exílio e queda, ele não vai ter condições muito fáceis para expressar o seu benefício. Agora, um maléfico em queda e exílio, ele vai ter mais dificuldade ainda e isso pode representar problemas maiores dentro do mapa. Agora, isso é uma resposta bem simplista mesmo, sem avaliar condições, porque um planeta, tanto benéfico como maléfico, ele pode mitigar, né, melhorar as condições dele ou amenizar prejuízos, né, dificuldades de acordo com a posição dele em um mapa particular. O maléfico pode ser menos maléfico ou mais maléfico, dependendo da posição dele no mapa. E um benéfico também, ele pode ser mais ou menos benéfico, dependendo das condições dele, ok? O Rafael, ele pergunta também pelo Instagram, né? O Rafael me perguntou assim: como se aconselha uma pessoa com mapa difícil?
Bom, Rafael, você vai precisar encontrar as palavras adequadas, né? Por mais que você observe no mapa, por exemplo, condições desafiadoras, você não vai acabar com a vida da pessoa naquele momento, né? Se você observa, por exemplo, nas condições materiais financeiras da pessoa, pouco caminho para gerar abundância, né? Você não vai falar para ela, você será pobre por toda a sua vida, mas você vai encontrar as palavras adequadas para dizer para ela que a condição financeira, né, a abundância financeira não é o ponto forte da vida dela, que podem ter outros pontos fortes, e aí você vai aconselhando, vai mostrando como a situação tende a se desenrolar, mas enfim, tem que tocar, né, nos temas. Uma coisa muito bacana da astrologia clássica é que ela é muito sincera, então ela não deixa de abordar os problemas da vida, né, as dificuldades da vida. Então a gente tem sim que tocar nesses temas, mas tem que saber escolher as palavras. Então, para você ser um bom astrólogo, não adianta só conhecer as técnicas, tem que ter uma habilidade de expressão legal, né, para saber escolher as palavras, expressar tudo direitinho. A Fernanda Barreto perguntou aqui pelo Instagram também, Ana, gostaria de saber por que na astrologia clássica, quando se analisa elementos e triplicidade, não se inclui o meio do céu. É o seguinte, Nanda, quando a gente avalia os elementos, a gente está trabalhando com a avaliação do temperamento. E na astrologia clássica, o temperamento ele tem uma função básica voltada para a vitalidade e saúde, tá? Vai também influenciar na postura, no modo de ação da pessoa, né? Mas quando a gente fala de saúde, vitalidade e atitude imediata, a gente considera 3 pontos principalmente, né? A posição do Sol e as condições relativas ao Sol, a posição da Lua, as condições relativas à Lua e a posição do ascendente, que são os pontos importantes. Por que não entra o meio do céu? Porque o meio do céu, o início da casa 10, numa divisão por quadrante, é uma casa que fala de status, ela não diz sobre condições próprias da pessoa, mas como a pessoa vai atingir o status, ela não está dizendo diretamente sobre a atitude básica da pessoa, e também não é uma casa que diz sobre corpo, vitalidade e saúde, por isso que não entra, tá bom? A Mariana Furlan também perguntou aqui pelo Instagram, gostaria de saber se o mapa revela também o grau de evolução espiritual do indivíduo. É assim, Mariana, primeiro, né, o que é um grau de evolução espiritual? Esse tema ele é muito subjetivo, já começa por esse ponto, e dentro da astrologia clássica não é um objetivo. A astrologia clássica ela tem um objetivo muito mais relacionado à condução da vida cotidiana, da vida prática, do que com temas altamente espirituais. Tem um teor espiritual? Sim. A própria ideia de você ser conduzido, né, da sua vida ser conduzida sobre uma condição de algo que governa o universo, o mundo de uma forma geral, já é uma visão bastante espiritualista. Existem pontos que a gente trata sobre a questão de missão de vida também, mas saber o grau de evolução espiritual da pessoa não dá pelo mapa, tá? É impossível saber, até porque não se tem como medir isso por signo nem por planeta, porque cada planeta diz respeito a funções práticas da vida, né? Não tem como saber um grau de evolução espiritual, é um tema altamente subjetivo e pelo mapa isso não é possível, tá bom? Bom, o César Lira perguntou pelo Instagram. Na verdade, o César que deu a ideia para fazer esse vídeo, né, César? Então eu vou responder a sua pergunta no primeiro vídeo, tá? Ele pergunta assim: o que você acha de talismãs que são feitos com pedras correspondentes à natureza da estrela, durante uma conjunção a uma estrela fixa, a lua, ao sol e etc. Li sobre esse tema na internet e tem uma base na astrologia tradicional, né? Eu queria saber se você acredita ou alguma coisa interessante que você saiba sobre. Bom, César, é assim, essa prática de confecção de talismãs, ela foi bem popular na época renascentista. E na época renascentista, a astrologia ela já tinha um cunho um pouco misturado com a filosofia cristã. Tanto que a confecção de talismãs ela é feita sobre a ideia de um governo dos anjos sobre a terra, mais ou menos, tá? Bom, eu não trabalho, eu não uso, eu não acredito mesmo, eu não curto muito essa coisa da magia, né? Eu prefiro mais
a coisa mais concreta, a vida prática cotidiana. Então eu não pratico confecção de talismãs, mas uma coisa tem que ficar clara, tá? Magia astrológica de confecção de talismãs não tem nada a ver com você sentar no quintal, no chão, no jardim e ficar olhando para a lua cheia para absorver características da lua cheia em um determinado signo. Isso não tem nada a ver, isso não funciona mesmo. Agora, a confecção de talismãs, ela é baseada na ideia de que existe um todo que governa a vida e que, por semelhança e por associação dos metais aos planetas, por exemplo, você absorveria essa condição da energia, sei lá, né, de que governa a vida e poderia gerar benefícios para a sua vida. Eu não sei te falar se funciona especificamente porque eu nunca trabalhei, tá, com isso, e também eu não conheço astrólogos do momento próximos que tenham trabalhado com isso, por quem eu possa dar um depoimento aqui e falar, ó, funciona mesmo, faz aí que vai dar certo. Não sei te falar realmente porque eu nunca fiz, mas eu não curto muito mesmo essa linha da astrologia. Eu prefiro a astrologia para trabalhar as coisas da vida prática mesmo. Mas se você pesquisar na astrologia renascentista, você vai achar várias coisas. Tem aquele livro Picatrix, né, que é exatamente sobre a magia astrológica, tá? Confecção de talismãs e tudo mais, tá bom? Ah, e o Luiz fez uma pergunta bem legal também pelo Instagram, né? O Luiz Carlos, ele perguntou: oi, Ana, eu tenho uma pergunta. Por que quando eu olho para o céu eu vejo Júpiter em Libra, sendo que ele está em Escorpião? Agradecido desde já. Olha, Luiz, é porque assim, quando a gente olha para o céu, nós estamos vendo as constelações. Então, a gente vê o planeta posicionado numa constelação do zodíaco, que não é a mesma coisa do que signo do zodíaco. Na verdade, esse tema, ele rende um vídeo, é bem legal, eu acho que até vou fazer um vídeo depois, que é para a gente tratar dos 3 tipos de zodíaco que existem, né? A gente tem o zodíaco constelacional, a gente tem o zodíaco sideral e tem o zodíaco tropical. O tropical é o que a gente usa na astrologia ocidental, tanto na clássica como na moderna, tá? E ele difere das constelações. Na época em que o Ptolomeu compilou os conhecimentos astrológicos de várias culturas antigas no Tetrabiblos, as constelações do zodíaco, elas estavam alinhadas com os signos do zodíaco. Os nomes são os mesmos, e aí a gente tem essa ideia de que tem alguma coisa errada, né? Porque eu olho no céu e vejo Júpiter em Libra, mas ele está em Escorpião. Na verdade, existe uma diferença hoje, né? Em 2018, uma diferença de 20 e poucos graus entre a posição do planeta na constelação e a posição do planeta no signo. Isso tem a ver com o movimento de precessão dos equinócios, ele vai retardando um pouquinho. Então, você vai ver sempre o planeta posicionado numa constelação anterior, né, ao signo no qual ele está. Agora, é bom ficar claro também, aí, Luiz, que assim, o zodíaco tropical que a gente usa na astrologia clássica e na astrologia moderna ocidental, ele representa as estações do ano, é o movimento do Sol ao longo do ano, então ele representa as estações do ano. Eu fiz um vídeo sobre esse tema, mas eu posso fazer um para a gente conversar mais sobre os 3 tipos de zodíaco que existem, tá bom? Bom, agora eu vou mudar um pouquinho, né? Aí eu já vou entrar aqui em algumas do Facebook, senão a gente fica só aqui no Instagram, tá? Vou responder uma bem legal aqui que me mandaram pelo Facebook, que foi o Francisco Moraes. Ele falou: oi, Ana, bom dia, gosto de astrologia, gosto muito do seu canal, obrigada, Francisco. Já assisti todos os vídeos e publicações. Eu acompanho o seu trabalho na internet desde 2016, depois que uma preta velha em um terreiro de Umbanda me deu o conselho de conversar com as estrelas, afirmando o que elas falam, né? Mas como eu tenho Mercúrio em Peixes retrógrado e cadente na casa 12, eu nunca fiz comentários. Aí ele colocou risos aqui, tá? Entre parênteses. Bem, a minha pergunta é: o que é hora equinocial? Essa pergunta do Francisco é uma pergunta que não é popular, né? É assim, Francisco, a nossa hora do relógio, ela é uma hora fechada. Então, a gente sabe que uma hora corresponde a 60 minutos e cada minuto corresponde a 60 segundos, né?
E ela é fechada e qualquer período do ano que eu calcular uma hora, ela vai ter 60 minutos e 1 minuto e 60 segundos. Agora, se a gente trabalhar com o cálculo das horas baseado na posição do Sol, no dia, né? Se a gente calcular a duração do dia de acordo com a posição do Sol, a gente percebe que o dia ele varia de tamanho, de comprimento, de duração, de acordo com a época do ano, tá? Então, a hora equinocial, ela corresponde a gente saber qual é a hora exata em um determinado momento do ano, por exemplo, né? Hoje é dia 12 de junho. Então, a gente está aqui no final do outono. Então, a duração do dia, a duração da hora no período de outono é diferente da duração da hora no período de verão. Então, a hora equinocial, ela corresponde a saber exatamente qual é a duração da hora de acordo com o movimento do Sol ao longo do ano, tá? E também de acordo com a região, porque vocês devem ter estudado lá nos primórdios, lá quando vocês começaram a estudar no ensino básico, a questão dos fusos horários, né? Então, vocês lembram que pegava-se o globo e dividia ele em faixas de fuso, não é isso? Então, dependendo da região onde você está e de acordo com a época do ano, tem a ver totalmente com as estações do ano, a hora ela vai mudando de duração, ok? O Felipe Soares da Rocha, ele pergunta assim: oi, Ana, vi uma astróloga comentando que as casas angulares têm um poder de atração. Ela falou sucção de planetas que estão nos últimos graus das casas anteriores, ou seja, planetas no fim da casa 12 teriam que ser interpretados como pertencentes à casa 1 e assim por diante. Isso tem alguma base na astrologia clássica? Tem sim, Felipe, tá? As casas angulares, elas pegam de 5 graus antes dela até 5 graus depois dela também. Então, se você tiver um planeta posicionado na segunda casa, com até 5 graus de distância da primeira casa, ele ainda influencia na primeira. Isso vale para a casa 4, casa 7 e casa 10 também. Então, elas realmente abrangem, elas são casas angulares, têm uma importância muito grande na análise, principalmente o ascendente e o meio do céu. Então, eles vão influenciar sim. A Sheila pergunta assim: oi, Ana, eu ouvi de um astrólogo que quem tem planetas pessoais em aspecto com planetas geracionais, sobretudo a conjunção, tem um karma com a sociedade. É verdade isso? Existe esse entendimento? Sei que a astrologia clássica não trabalha com os geracionais, mas se você puder falar, fico feliz. Beijo e obrigada. Bom, é assim, Sheila, realmente a astrologia clássica não trabalha com Urano, Netuno e Plutão. Mas também, Sheila, a astrologia clássica não trabalha com visão de karma. Então, um planeta pessoal em conjunção com Urano, Netuno e Plutão não tem um peso de karma dentro da visão clássica. Agora, depende da visão desse astrólogo para ele associar a esse tema. Eu diria assim, alguns astrólogos clássicos usam os planetas geracionais, Urano, Netuno e Plutão, da mesma forma como se usa estrela fixa, com uma conjunção com somente 1 grau de órbita. Então, ela tem que estar ou de 1 grau antes até 1 grau depois do planeta para ter uma conjunção, para ser considerada uma conjunção. E ela tem efeitos pontuais, específicos, então não teria uma ligação com alguma coisa muito prolongada de vida, tá bom? O Guilherme perguntou assim, o Guilherme Duarte: oi, Ana, você recomenda alguém estudar astrologia clássica e depois passar para a moderna? Ou você acha que, como são distintas, o ideal é começar direto na moderna? Obrigada e beijos. Ah, Guilherme, eu acho que o legal é você aprender a clássica e ficar na clássica, não ir para a moderna. Eu comecei estudando astrologia moderna, mas depois, quando você vai estudar a clássica, você tem que reaprender a astrologia, tá? E aí alguns vícios se estabelecem estudando a astrologia moderna. Então, se você não conhece nada e quer começar a estudar astrologia, começa com a clássica mesmo, mas não muda não para a moderna, porque você vai perder técnica mudando para a moderna, porque a visão é bastante diferente, tá? A abordagem é diferente, aí você vai acabar deixando de usar algumas coisas bem importantes, tá bom? Bom, gente, então, para esse primeiro vídeo, eu acho que é isso, né? A gente já tá aqui com quase meia hora, ficou longo o vídeo, tá? Mas eu vou fazer outro, tem muitas perguntas aqui ainda para responder e eu vou fazer um outro vídeo, ok? Então, um abraço, agradeço de monte aí vocês terem mandado as perguntas, ficaram bem legais.
E quem não respondi, fica tranquilo, tô com todas separadas aqui, eu vou responder no próximo vídeo, tá bom? Um beijão pra vocês e até o nosso próximo vídeo.